Olá pessoal, boa tarde. Usando minha tarde de folga aqui, né? Para gravar aí essa sexta videoaula, né? Esse sexto encontro aqui com o pessoal aí do TUTS, do Templo de Umbanda Ternário Sagrado. Mais uma vez, sejam bem-vindos aí. Está fazendo uma série de encontros aí, virtuais, devido a essa propagação essa nova variante do vírus, né, do coronavírus, e a gente está evitando de ter alguns acúmulos, ou seja, algumas aglomerações lá no templo, né, no nosso terreiro, visto até mesmo porque a nossa casa é pequena, e então, para melhor também atender aí o público que não está conseguindo ir todos os sábados de estudos na nossa casa. Bom, hoje nós vamos falar sobre as questões iniciáticas da nossa casa, né? Nós temos algumas... Toda casa tem o seu processo iniciático, toda casa tem a sua liturgia de iniciação, a sua ritualística, enfim. E a nossa casa não é diferente, né? A nossa casa ela segue uma umbanda, a gente fala umbanda mista, né? Porque a gente traz ali um pouquinho da umbanda raiz, estuda bastante sobre as questões e traz ainda umas questões sobre a umbanda esotérica, umbanda iniciática, mas as nossas fundamentações estão em cima da umbanda popular, aquela umbanda simples, pé no chão, que já se seguia, já se fazia há muito tempo atrás aqui nesse nosso solo sagrado, nesse nosso Brasil. Aquela umbanda de preto velho, aquela umbanda de caboclo, aquela umbanda de catiços, né? Zé Pilintra, aquela umbanda de Exu, onde Exu faz a sua incorporação, mas não faz o atendimento ao público, onde o Exu vem para fazer descarregar o médium, o Exu vem para fazer descarregar a casa, ou enfim, para fazer algumas questões da própria ritualística da casa. Quem faz mais atendimento ao público ali é caboclo, preto velho, os beijinhos, as crianças, elas beijadas, né? Eles vêm, mas em alguma época específica. Também tem-se a incorporação e atendimento, gira de caridade, né? Gira pública, atendimento público aí, alguns catiços, como boiadeiro, marinheiro, e aí junto vem aí a incorporação de Zé Pilintra, né? Essa é a prática da nossa casa. Graças a Deus a casa está mudando, está crescendo, né? Várias pessoas procuram hoje a nossa casa para fim de estudos, né? E para fim até mesmo de seguir aí o rumo dentro da Umbanda, e a gente fica muito feliz, porque isso mostra a seriedade do nosso trabalho, mostra as fundamentações da nossa casa, mostra que a nossa casa ela é realmente uma casa, um templo-escola, né? Ela precisa, os filhos da casa, eles precisam ter aí o estudo para poder seguir aí as questões da Umbanda, as questões da filosofia, da mitologia, as questões dos fundamentos. E a Umbanda ela vem trazendo, sempre eu falo e trago isso para vocês, a Umbanda ela vem trazendo, né, não só o mediunismo pelo mediunismo, ou seja, o médium incorpora a entidade passa toda a sua magia, seu atendimento, que isso é uma coisa fantástica dentro da Umbanda. E daí terminou a mediunidade, terminou o contato mediúnico, né? Fica só pelo mediunismo. E aí, Umbanda se pratica também fora do terreiro, né? Fora de um templo, de uma casa, uma choupana. A Umbanda ela tem como um dos seus pontos de filosofia trazer a melhoria para o seu praticante, né? A reforma íntima para o seu praticante. Todo aquele aconselhamento de preto velho, aquele aconselhamento, aquela fortaleza, aquela disciplina do caboclo, né? Aquela alegria e reverência das crianças, né? Aquela malandragem, né? do povo do Zé Pilintra, do povo da malandragem, né? Quando a gente fala malandragem, a gente fala que é o malandro da agulha, né? Ele nunca saiu da linha, né? Ele sempre segue, como ele fala, 5-2 guarda-reis, né? A lei de Ogum, que é o dono da casa, e a justiça de Xangô. Então a gente sempre segue dentro dessa linha. Então a nossa casa ela trabalha bem assim, bem dentro dessa dialética,
de atendimento público. E ela também apresenta e traz, né, para os filhos poderem trabalhar na casa, para eles poderem passar por uma iniciação. Tem muitos filhos que procuram casas para serem iniciados, e iniciação por uma questão de ego, por uma questão de título, né? E a iniciação, ela é uma consequência, ela é uma decorrência do que a Umbanda apresenta, ela é uma decorrência do que se faz a prática da Umbanda, né? Nós temos a nossa casa algumas etapas de iniciações, né? Primeiro, quando chega um filho, ou um neófito, né? Um abian, como queiram chamar, um filho novo, recém-chegado na casa, ele já tenha sido direcionado por uma entidade ali, né, estava na assistência, está entrando, ele tem pouquíssimo contato com o conhecimento da Umbanda, ou até mesmo tem contato com o conhecimento da Umbanda, mas não tem a sua prática mediúnica, enfim, está chegando ali para estudar. A gente tem os nossos estudos, praticamente quinzenais, né, presenciais, né, ou de forma até mesmo aqui remota, né, de forma assíncrona, né? A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente posta diversos arquivos, vídeos, né, áudios, e aí, pelo menos era para ter bastante debate sobre isso. O pessoal parece que fica um pouco tímido quando usa as ferramentas dentro da área remota, né? Quando as conversas são feitas no templo, né, no terreiro, a gente marca 1h30 e acaba demorando 3 horas, né? Porque muitas perguntas. Isso é muito legal, muito bacana isso, né? Então, como que acontece essa situação? As pessoas chegam até o Tuts, né? Chegam até nosso terreiro, até nossa casa. Eles procuram, eles são colocados num grupo de WhatsApp só para pessoas que não são filhos da casa ainda, são um grupo de estudos. E essas pessoas, ela têm o comprometimento de assistir às videoaulas, de assistir os vídeos que são postados, ler os artigos. Muitos artigos são compilados de outros artigos e que eu acabo fazendo uma compilação aí e um direcionamento, alguns áudios gravados por mim, e assim segue-se então a linha de estudo, né? Precisa-se pelo menos 3 meses frequentando esses estudos, né, quinzenais na casa. Depois desses 3 meses, tendo uma atividade, um engajamento, né, no conhecimento, tendo mostrando essa predisposição para o estudo, a gente acaba convidando então esse filho ou esse neófito, né, a frequentar as nossas giras abertas, mas como se fosse um estagiário, né? Ele vai com as roupas ritualísticas e vai sempre ficar auxiliando e se sentir pertencente já à nossa egrégora. Daí ele fica mais 3 meses ali fazendo parte dessa egrégora, e depois então ele acaba passando pelo primeiro processo de firmezas em nossa casa, faz algumas ritualísticas de limpeza, depois firmamos o Eledá, firmamos a quartinha do anjo de guarda ali no nosso gongá, firmamos as quartinhas na tronqueira, né, dos guardiões e das guardiãs, e depois aí é feita a consagração da guia da casa, para que ele possa então se sentir pertencente realmente como filho de santo da casa, ou filho da casa do Tuts. Toda essa ritualística, ela no começo da casa era um pouco diferente. Infelizmente algumas pessoas chegaram e foram colocadas prematuras para dentro da nossa corrente, e isso deu uma série de decorreu uma série de contratempos, até mesmo para giras, e enfim, por uma série de eventos que nós passamos aí, principalmente mês passado, né? Nós tivemos que, infelizmente, desligar alguns filhos, alguns membros da casa aí, por uma série de fatores que não estavam ligados aos padrões éticos da casa, pessoas boas, mas não estavam dentro dos padrões éticos. A questão da ética era um pouco divergente do que é ético para nós, né?
E a gente tem uma hierarquia bem rígida na nossa casa, e essa hierarquia também não estava sendo seguida. E um templo, um terreiro de Umbanda, ele não procura pessoas corretas para pessoas inteiras, pessoas perfeitas, né? Corretas quando eu falo no sentido de perfeitas. Todos nós temos as nossas imperfeições, e na socialização dos saberes nós vamos aprendendo a lidar com isso. E isso é o tema hoje do nosso encontro. Então nós temos os nossos anseios, as nossas vidas, nós temos as nossas virtudes e temos algo a melhorar também. E a Umbanda, ela traz bastante isso. Ela traz esse estudo, ela traz essa liturgia intrínseca, em transformar as pessoas no melhor. Trazer uma pessoa, porque a Umbanda se faz fora do terreiro também. E muitas vezes se faz mais fora do terreiro que dentro. Dentro, talvez ela esteja mais impactada devido às questões mediúnicas, mas fora está na questão do caráter. Visto que a Umbanda é uma doutrina cristã, então está nessa questão do espelhamento, né, dos comportamentos cristãos, né, de Jesus, Cristo. Traz essa questão da harmonia, né, a harmonia da energia dos espaços onde você passa. Não necessariamente todos os lugares que você vai, você sente uma energia ruim e absorve. Pelo contrário, por que você não pode ser um candeeiro, né, como o Preto Velho fala, para levar luz para um ambiente? Só que para isso você precisa estar luz, e para você estar luz, você precisa estar bem consigo mesmo. E para você estar bem consigo mesmo, essa reformulação íntima, essa reforma íntima se faz necessária. Leituras, não de livros de autoajuda, né? Eu particularmente sou um pouco contra essa questão de livro de autoajuda aí, mas é um outro segmento aí. Mas eu preciso estar bem, escutar os aconselhamentos de Preto Velho, escutar os direcionamentos de Caboclo, uma situação do dia a dia, do cotidiano, frente a uma provação, frente a uma situação. E aí pergunta, o que o Preto Velho faria nesse lugar, no meu lugar aqui, né? O que o Caboclo faria nesse lugar? Então, colocar ali essas entidades que eles dão uns ensinamentos ali magníficos, né? Para que a gente consiga cuidar aí da nossa integridade física e intelectual. Por isso que a Umbanda hoje ela é muito estudada. Hoje se procura muito na Umbanda poder, né? Qualquer ritualista, candomblé, Umbanda, se procura muito poder, fundamento para fazer uma magia, fazer um assentamento, fazer um trabalho. E esquece, né, do que Exu em Terra veio uma vez e falou, né, sobre por que as 7 encruzilhadas, né? Você falava assim, porque são 7 linhas, né? Todas intercruzilhadas da vida, do mundo, do destino estão ligadas nas 7 linhas. Ele falou, olha, não estou aqui para a gente falar hoje sobre os Odus, né? Os babás Odus ou Mozudus, mas isso é muito mais que 7 encruzilhadas do jeito que o senhor está falando, senhor. Mas como então? O que são 7 encruzilhadas, né? Vamos contar. Nós temos uma encruzilhada para frente e uma encruzilhada para trás. 2. Para o lado esquerdo, para o lado direito. 4. Mas não são 7? Sim. Uma para cima, uma para baixo. Ok. 6. E a 7ª encruzilhada? A 7ª encruzilhada talvez seja a maior de todos os desafios dos filhos em terra. Aquela encruzilhada de dentro. Aonde a Umbanda também traz e apresenta essa encruzilhada, talvez a mais difícil de você alimentar, a mais difícil de você entender, a mais difícil de você trilhar, e a mais difícil de você encarar. E a Umbanda ela traz sobre o aspecto da reforma íntima, da melhoria contínua, dentro da lapidação do caráter, da transformação do ser. Essa encruzilhada é o grande, mas é a grande conquista de qualquer trabalhador da seara da Umbanda. Acredito que praticamente da humanidade, mas estamos aqui para falar de Umbanda. E por isso que o Caboclo Mirim já falava, né? A Umbanda está para todos, mas nem todos estão para a Umbanda. Tantos outros percussores da Umbanda já se falava. Ensinamentos da Umbanda. Umbanda é caridade, mas caridade requer prudência, né? Ou seja, esses estudos, né, e essa filosofia, eles vêm trazendo até mesmo, porque muitas pessoas procuram uma casa de Umbanda
Tá lá um preto velho, um caboclo, um Zé Pilintra, um marinheiro, um boiadeiro, um cigano, um incorporado, muitos da assistência chega ali e fala, tô com um problema X, né? Tô com uma situação, problema aqui, e aqui tá para o senhor resolver, né? E aí uma entidade realmente que tem de fato de direito aí, que faz parte, tem uma ligação com o médium estudado, médium esclarecido, elucidado pela luz dos estudos, né? Aí a entidade geralmente fala, geralmente na nossa casa fala, são 3 pontos a ser estudado: a magia, poder magístico das fundamentações, que a Umbanda tem muito, trabalha muito sobre isso, né, que está ligado aí às questões mediúnicas, a questão do merecimento, né, que daí envolve todo um contexto, e a questão da sua iniciativa, filho. Então, para que as coisas aconteçam, tem que ter essas três partes, esse tripé, essa triparte, que vai ser trabalhado de forma volátil, para que você consiga atingir o que você almeja. Então, tem uma parte muito importante ali, dentro desse atendimento aí de Umbanda, nas choupanas, aí, nos terreiros, né, que é essa, né, de apresentar a responsabilidade também para o nosso assistido, para o nosso consulente. Então, cada qual fazendo sua parte. Voltando aí a falar sobre a ritualística, né, da iniciação, então nós temos ali 3 meses de estudo contínuo, né, nos sábados. Depois desses 3 meses, é passado mais 3 meses fazendo parte, né, pertencendo ali às giras públicas, mas aí como já estagiário ali da nossa casa, observando como funciona uma casa, como os cambonos fazem, como as cambonas fazem, os atabaqueiros, né, quais são as funções de cada um, embora isso seja debatido bastante nas nossas aulas. Então, sobre a funcionalidade, né, dos médios incorporantes, da hierarquia da casa, da corte da casa, que é o sacerdote, mãe pequena, pai pequeno, ogã, né, que é o gerente, né, então trazendo tudo isso. Então, passado por esse estágio inicial, aí sim se faz uma limpeza espiritual mais aprofundada nesse filho, essa filha, e aí se faz a firmeza do Eledá, né? A nossa casa também tem chegado muitas pessoas que estão adormecidas há muito tempo no movimento umbandista, né? Temos aí uma comadre nossa, né, que chegou novamente a Umbanda aí, trazida pela preta velha dela, e junto trouxe alguns filhos que ela tem, que ela cuidava, né, e cuida, né, mas não tem uma casa montada ainda, mas espiritualmente ajuda a cuidar, ajuda a dar direcionamento. E a avó, muito sábia, falou, tem que procurar uma casa séria, assim, 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 e acabou direcionando para nós. E ela chegou na nossa casa, hoje faz parte, e muito humilde, né, uma profundeza de humildade, falou, não, eu quero estudar primeiro, por mais que eu trabalhe já há 30 anos na Umbanda, eu quero entender pela visão que vocês têm na casa aqui, já que a minha preta velha falou, a preta velha que me assiste, que trabalha comigo, falou para eu procurar a casa, direcionou vocês aqui ainda, embora seja uma conhecida antiga nossa, né, bota antigo nisso, né, então, realmente, esse é o preceito da casa, né, vai estar estudando ali 3 meses, só que no caso dela, ela vai estar estudando e já estagiando esses 3 meses, né, então daqui 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses, já está fazendo parte aí da gira de atendimento, e já vai ter sua cartinha firmada no Gongá e tudo mais. É um processo um pouco mais, não digo acelerado, um pouco mais rápido, mas é um processo pelo qual o médium já vem um pouco mais preparado mediunicamente, né? Os atabaqueiros também, eles têm um processo de iniciação geral, que é esse que todos os filhos têm na casa, que é do Eledá, da quartinha, ali no Gongá, da quartinha dos guardiões das guardiãs lá na nossa tronqueira, na nossa casa de força, né? Então tá ali. Depois, cada qual com o seu direcionamento na casa, eles vão tendo. Por exemplo, os atabaqueiros, né, eles vão passar por um processo de iniciação, um outro processo de iniciação, junto com os atabaques, pelo quais eles tocam, né, o rum, pi, lê. Então eles passam por um processo de iniciação ali junto com o atabaque, de uma firmeza primeiro, depois uma iniciação, que o atabaque faz parte dessa iniciação. Os médios incorporantes mais antigos da casa, como nós temos aí
vou citar até dois aqui, a Arlete e o Alexandre, estão com a gente desde o começo da casa, já trabalhavam mediunicamente, já trabalhavam incorporados, já têm as suas entidades bem definidas, já traçadas, sua identidade já desvelada. A gente está trabalhando bastante em cima do preto velho, do caboclo, né? Dos guardiões e das guardiãs desses dois filhos. E eles estão passando por um processo de iniciação agora um pouco mais profundo, né? Para assumir até mesmo novos papéis na casa, uma situação bem bacana na casa. Outros médios ainda que estão no desenvolvimento mediúnico, né? Como as duas Frans, a Fran, está passando por um processo mediúnico, também estão desenvolvendo muito, e assim, estão espantosamente trazendo diversos feedbacks sobre essas questões mediúnicas, onde se sentia, passava-se muito mal, aquele desconforto mediúnico, aquele vai ou não vai no transe, estou ou não estou no transe, como que é. Então a gente está fazendo um processo de desenvolvimento mediúnico um pouco diferente, né? Onde o médium, dentro desse desenvolvimento, começa, ele não se preocupa em estar acelerando o processo da incorporação, ou a entidade já tem que vir dar o nome, já tem que riscar a pemba, né? Já tem que dar o traço dela, a identidade. Não, tratar o médium primeiro quanto médium, depois essa conectividade do médium com as suas entidades, né? Com as entidades da sua coroa que lhe assistem, né? Sempre com o preto velho e caboclo, depois o guardião e guardiã. Às vezes as coisas acontecem um pouco fora dessa ordem, mas a gente vai equilibrando, trazendo para essa ordem, isso com muito banho, com muita erva, com muita defumação, com muita mironga, de preto velho, com muitas cantigas de caboclos e assim por diante. Então esse é mais ou menos o processo de iniciação da nossa casa. Começa-se a estudar hoje, em 3 meses nós temos essas aulas que hoje estão de forma remota, ou as aulas presenciais, quinzenais, de formas quinzenais, as pessoas têm que estar ali, levar o caderninho, anotar, fazer as perguntas, interagir, né, estar presente. Depois disso, daí mais 3 meses continuando nesses estudos, mas também participando de pelo menos 1 ou 2 giras abertas, né, com a roupa ritualística nossa, para poder então acompanhar como que funciona toda a casa, como que é como que é a teoria na prática, né, sem incorporação ali. Finalzinho, depois de todos os consulentes, toda assistência ter se retirado já do templo, né, nosso espaço templário, geralmente os Exus vêm para fazer a limpeza dos médiuns ali, de repente pode-se então, dependendo do grau de desenvolvimento do médium que está estagiando ali, então as entidades dão uma passada ali para fazer o descarrego, ou uma reharmonização, uma realocação de energia e assim por diante. Ou deixar até mesmo um recado, né, conversar, ali é a hora onde tudo acontece, né. Depois, passados esses 6 meses, aí tem então a ritualística da quartinha, no Gongá, a ritualística da quartinha, das quartinhas de guardião e guardiã, né, do Gongá do Enedá, guardião e guardiã lá na tranqueira. E depois de mais 6 meses, ou seja, 1 ano da casa, aí daí tem outro processo, quando a gente vai nos sítios sagrados, né? Vai na cachoeira, vai na mata, vai na pedreira, vai pra praia, que esse ano a gente não foi ainda, né? A gente até com uma grande amiga nossa aí também, que tem a sua casa de caridade, e acabou não dando pra gente ir devido a uma série de eventos aí, mas nós vamos ainda, né? Esse ano. Era para ter ido até o dia de Iemanjá, né? Mas vamos ver. Vamos nos organizar aí. E assim por diante, né? Tem as responsabilidades administrativas na casa, né? A casa, ela tem uma hierarquia administrativa também. Nós temos o Alexandre, que é responsável aí por todas as informações da casa sobre como está o estoque de velas, de alimentos, de água. Nós temos os meninos lá, que é o Diego e o Elisandro, que fazem parte de toda a manutenção da casa, junto com o pai pequeno, com o pai Nilson. Eles são responsáveis aí por toda a situação da alocação física da casa, manutenção do Gongá, manutenção de tudo lá, eles são responsáveis, né? A Arlete é responsável pela cozinha, junto com a Fran e a Fran, né, a Francine e a Franciele.
A Camilinha nossa o nosso xodozinho, né? A Camila, ela é responsável pela assistência ali. Ela tem uma doçura muito grande na hora de atender, de direcionar as pessoas, fazer um contato com as pessoas que chegam ali no dia da gira, toda uma doçura, né? E a Arlete também tem essa função ali de correria da casa ali, né? Porque no dia de gira não tem cozinha, né? Então ela também está ali na pegada ali, na assistência ali, né? Então todos nós temos uma posição, né, de combate ali nos dias de giras ali, né? E é isso, né? Tem dias que aparecem lá outros sacerdotes, outras sacerdotisas, né, pais e mães, para visitar nossa casa. Eles são recebidos com o maior respeito, com todo o carinho do mundo. Embora a gente vá fazer alguns encontros especiais aí para zeladores, para um diálogo aí, um café da tarde, para a gente conversar sobre o nosso movimento, né? Nós temos aqui em Taubaté duas associações, duas instituições atuantes aí, isso é muito legal, né? A Tucati e a Abratu, né? São duas instituições sérias, que têm à frente pessoas sérias, que têm como fundamento essa reorganização dos templos, das casas, dos sacerdotes, né? Os reconhecimentos dos sacerdotes, né? E toda essa postura jurídica diante do que se faz necessário, principalmente dentro da intolerância que ainda vivemos no mundo de hoje. Tá certo, pessoal? Falei que era um vídeo rápido, né? Deu menos de meia hora aí, só pra gente passar aí como que acontecem as questões templárias aí, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Não foi uma aula, né? Mas podemos considerar aí um encontro, nosso quinto encontro. Ainda hoje gravo o sexto encontro falando sobre aqueles questionamentos que o Alexandre, a Arlete, principalmente o Danilo, fizeram lá no nosso grupo. Vou gravar uma videoaula falando sobre aquilo dali. Tá certo? A gente entra um pouquinho até nas questões mais aí dos cultos africanos aí. Beijo para vocês, Saravá fraterno. Até mais. Tchau!